Então hoje nós vamos conversar com quem? Com o professor Coelho, ele que responde, que está ali, sentindo na pele como é que está o clima na campanha do pré-candidato ainda, né? Ao governo do estado do Acre pelo PSD, o senador Sérgio Petecão. Professor, seja bem-vindo. Opa, tem isso? Boa Seja tarde, bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, satisfação estar aqui com você. Bom, eu quero, primeiro, antes da gente entrar nos pormenores a respeito do plano de governo de Petecão, que aliás, semana passada, acho que no domingo, ou foi na segunda-feira da semana passada, ele deu uma declaração que eu achei muito engraçada. Olha, os meus rivais nem chapa têm. Ele deu uma declaração em tom de dando um carão ali no pessoal. Achei muito interessante isso, porque o Petecão é que parece que está fazendo o dever de casa com mais rapidez, né, o professor Coelho? Então, é assim, eu tenho uma frase que quem planeja tem futuro, quem improvisa tem destino. Então nós temos que uma campanha majoritária, ela requer organização, requer planejamento, bastante articulação. Então nós fizemos isso já antecipadamente. Na verdade, nós estamos já mais de um ano fazendo essa articulação e as mensurações políticas que o caso requer, né? O senador Petecão recomendou que nós pudéssemos trabalhar o plano de governo, tornando um plano de governo execuível, participativo, onde os representantes da sociedade civil organizada pudessem dar as sugestões, colocar as demandas, as dificuldades de cada município. Então nós fizemos a caravana da inclusão e das oportunidades. Foi um trabalho fantástico, então, ouvindo as pessoas humildes, os representantes dos comerciantes, dos sindicatos, das cooperativas, o povo participando das nossas plenárias, que foi a caravana da inclusão e das oportunidades. Em todos os municípios? Em todos os municípios nós fizemos. Aí veja, nós pegamos a dificuldade de cada município e condensamos por regionais. A dificuldade das regionais, por exemplo, Tarauacá e Envira, nós sabemos quais são os principais problemas dessa regional. No entanto, todavia, por quanto, também sabemos as dificuldades de Tarauacá, Jordão e Feijó. Brasileia, todos os municípios do Alto Acre. Juruá, do mesmo modo. Iaco. E assim nós fizemos em todos os municípios. O senador hoje tem conhecimento real da dificuldade, sabe que precisa falar a verdade com o povo, sem enganar, sem ludibriar ninguém, né, sem criar nenhum tipo de fantasia que não seja um ponto verdadeiro. Então essa é a meta. Ele conversou conosco, a última vez que ele esteve aqui comigo, ele falou que vocês estavam reunidos, acho que sob a coordenação sua e do professor Ellison, da Universidade Federal do Acre, economista. O professor Ellison, imagino, junto com o senhor, devem ter reunido todas essas propostas que foram captadas aí nos 22 municípios, devem ter dado uma organizada, mas uma coisa que me chamou a atenção. O que o Petecão falou aqui? Ele falou, olha, se referindo a vocês, né? Vocês se reúnam aí, mas pensem em coisas que sejam possíveis de serem concretizadas, né? Vocês usam uma palavra difícil aí, execuíveis, né? Sejam coisas que deem para fazer, não fique imaginando, viajando na maionese, né? A ideia não... Isso foi cumprido, porque veja que nós, primeiro um grupo de professores, doutores, pós-doutores, economistas, das diversas áreas da administração pública, trabalharam sob a liderança do professor Orlando Sabino. É bom que se registre de uma forma bastante positiva, um trabalho fazendo um diagnóstico geral dos aspectos socioeconômicos, culturais e políticos do Estado, e depois nós condensamos com a participação da população, onde apresentou suas demandas. Então, uma equipe também muito técnica para fechar esse nosso plano de governo, liderado pela engenheira civil Maria Alice, e toda uma equipe com a nossa participação de várias pessoas dos diversos setores representativos. Espera aí, Maria Alice, que Maria Alice? A Maria Alice Melo, que é a segunda suplente do senador Petecão. A que foi secretária de administração. Do governo de Gladson Cameli. Sim, lá no início. Você sabe que a Maria Alice é a segunda suplente. A dona Maria das Vitórias é a primeira suplente e a Maria Alice, representando na época o PMDB, é a segunda suplente do senador Petecão. E aí, então, quando o senador falou aquilo, voltando um pouquinho, nós definimos a nossa chapa com antecedência, né? Nós definimos a nossa convenção, foi um sucesso, mais de 5.000 pessoas do povo
sem carro comissionado, sem DAS, sem terceirizado, pessoas do povo estavam lá participando conosco. Foi fantástico. Registramos as nossas candidaturas, já estamos com a agenda de campanha que começa oficialmente dia 16, já pronta, fechamos agosto, já estamos fechando setembro, para que a gente possa fazer uma campanha com propostas, uma campanha que venha realmente atender às demandas. Quando eu falo exequível, são propostas que atendem às demandas, às dificuldades, à luta, o sofrimento do nosso povo. É isso que o senador nos pediu. E para você ter uma ideia, o nosso plano de governo, ele disse, olha, eu não quero um volume de 3.000 páginas, que depois as pessoas nem tomam conhecimento. Só para compor a cena, né? E nós não, nós vamos falar sempre a verdade e colocamos o nosso plano de governo, o plano de governo do candidato Sérgio Petecão, é formado exatamente abrangendo todas as áreas administrativas com 55 páginas. Enxuto, mas com proposta que realmente vá atender a população. E outra coisa interessante, não foi essa equipe técnica, não fomos nós que já temos conhecimento da política do Acre, que definimos, ouvindo o povo. As pessoas colocaram, por exemplo, a questão do TFD. Quanto tempo o TFD é ineficiente para com as pessoas que estão lá no Jordão, lá em Santa Rosa, lá em Marechal Thaumaturgo, que precisam do atendimento. Eu não estou nem falando do TFD Rio Branco para outros estados, eu estou falando do interior para cá. As dificuldades... Digamos um TFD interno, né? Interno, que precisa, né? A educação e a saúde é um direito do cidadão, mas é um dever do Estado. Mas não precisa constar só na Constituição. O governo tem que ter a responsabilidade de operacionalizar para atender a nossa população. Senão é do jogo do engana. O professor, aproveitando o seu título, né, de professor, olha só o que diz aqui a dona Kerlen Miranda. Bom dia, meu nome é Kerlen Miranda, sou mãe de um aluno do 4º ano da escola Mãozinha, que está sem aula por falta de professor. Peço encarecidamente que o Gazeta Alerta, que vocês aí da TV Gazeta, façam um apelo junto aos pais dos alunos para conseguirmos professor, pois a escola já tentou de tudo quanto foi jeito, e até agora nada. Dizem não ter professor disponíveis. Isso já se vão para 3 semanas essa situação. Eu estou falando disso aqui porque escola do 4º ano, isso aqui é de responsabilidade da Prefeitura de Rio Branco. O prefeito Tião Bocalon é um prefeito parceiro do senador Sérgio Petecão. Digamos que nesta campanha estão como unha e carne. Está faltando conversa entre o governador Gladson Cameli e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, na tua avaliação, uma vez eleito governador do estado? Como é que o estado poderia cooperar nisso aqui? Porque o estado do Acre, se não for muito parceiro do prefeito de Rio Branco, o prefeito passa por maus bocados, né? Tá. Não só a prefeitura de Rio Branco. Nós, visitando os municípios, eu percebo essa deficiência em diversas áreas. Falta conversa, falta planejamento, falta ações conjuntas dos entes federativos, das autoridades principais. O governo precisa conversar com os prefeitos. Nós somos Estado. Problemas existem. Então, existem atribuições específicas das prefeituras, como existem atribuições do Estado e da União. No entanto, todavia, as parcerias e as responsabilidades deveriam ser precípuas, deveriam ser comuns. Mas eu percebo que falta maturidade. Os problemas da população estão superior ao problema político de cada um, do interesse da eleição. Eu acho que está faltando sentar, conversar. A gente percebe e acompanha na política que algumas secretarias do governo não abraçam a candidatura, não abraçam as ações da prefeitura, porque é do prefeito Bocalon, porque não vai apoiar a reeleição do governador Gladson. Está errado. Então precisa da parceria. A responsabilidade administrativa tem que ser corresponsáveis umas com as outras. Existem as ações que têm que ser conjuntas. Essa questão de sobrepor a política aos problemas do Estado, isso é se apequenar. Eu vejo como se apequenar, porque o povo precisa de solução. Quando os governantes colocaram seus nomes e foram eleitos, assumiram o compromisso com a sociedade para resolver os problemas. E agora está se pensando em reeleição, é tipo aquela história, eu vou tirar as máquinas do município tal, porque o prefeito não vai apoiar a reeleição. Está errado. Isso tem acontecido Isso mesmo. tem acontecido, as pessoas têm feito as denúncias nas nossas plenárias,
Então isso não é correto, isso não é postura de governante. Então eu acho que é se apequenar. Vamos assumir a responsabilidade, assumir das mãos. O interessante aqui é resolver os problemas da nossa sociedade. Você acha que lá em Sena Madureira vão retirar as máquinas de novo? De lá agora não. Está tão embolado, então, que eu não sei como é que ficou agora. Mazinho agora está no palanque do Márcio Bittar agora. Agora o nosso prefeito Mazinho estava lá, era aqui, aí foi para o Gladys, agora vem para o Márcio. Está tão embolado que ninguém sabe se vão retirar as máquinas de lá ou não. Boa tarde, Itaã. Muito lindo. O plano do governo de Petecão, para quem disse que só sabe pedir voto e vender gasolina, parece que está bom. Isso aqui é um telespectador, eu sempre esqueço o nome dele, se você pudesse identificar, ele é sempre crítico, participativo, né? E tudo. Para quem disse que só... O pessoal pega no pé do Petecão por causa daquela fala dele aqui com o Gabriel, inclusive. Né? É verdade. Agora, veja bem, pegaram aquela deixa, né, uma expressão, foi uma força de expressão do senador. Agora veja, quem só sabe pedir voto e vender gasolina, que teve 3 mandatos de deputado estadual, foi um mandato de deputado federal, foi 8 anos presidente da Assembleia Legislativa do Estado, teve uma experiência de gerir ali, administrou o orçamento da Assembleia Legislativa, foi aprovado pelo Tribunal de Contas, pelos órgãos fiscalizadores, foi eleito deputado federal, senador da República, foi primeiro secretário da mesa diretora, administrou, então, mais de 10 bilhões. Eu estou falando mais de 10 bilhões como primeiro secretário. O primeiro secretário do Senado, é como se fosse o prefeito do Senado. É quem administra, a parte da administração cabe ao primeiro secretário. Também, com muito sucesso, foi reeleito, tirou 244.109 votos. Então, uma vida política de vitórias. Teve as dificuldades da vida, o seu pai foi assassinado quando ele tinha 14 anos, teve que ser emancipado aos 16 anos. Então, o senador Petecão, para a experiência política, ele se coloca no lugar das pessoas. Ele sofreu, passou dificuldade. Então, esse sucesso dessa trajetória política é porque ele sabe interagir com a população e ele conhece os problemas da população. Então, ele diz, professor Coelho, só vale a pena, só aceitei esse convite, essa intimação para que eu possa ser candidato, porque tem 4 anos de senador pela frente, né? Então, assim, eu só aceitei. Só vale a pena se for o Estado estender a mão para ajudar quem mais precisa. Essa ideia é uma ideia que eu sempre critico. Essa ideia do Estado estender a mão forte, generosa, para o desgraçado do cidadão que está ali na comunidade. O governo de Petecão não entende que a força está com as pessoas, não? A força é com as pessoas. Por exemplo, produção familiar. Vamos dar um exemplo pela produção familiar. O governo não precisa... Para essa produção familiar, essa cadeia econômica, o governo precisa de providenciar os ramais, deixar os ramais trafegáveis, assistência técnica, preparar a questão da documentação para que as pessoas possam ter acesso ao crédito. Quando eu digo esse estender a mão, não é dar de graça as coisas, não. É oferecer as condições que é de responsabilidade do Estado para que os produtores, para que as empresas procurem desenvolver o que lhe é peculiar. Professor, nós vamos aqui responder ao José no próximo bloco, que dialoga com esse seu raciocínio. Eu queria que você falasse mais, detalhasse mais sobre essa questão da economia. O José está perguntando o seguinte: Itaã, pergunte ao entrevistado quais medidas